Muito bem, meus caros. Se vocês que querem escrever e gostam de escrever, estão tentando começar a escrever, mas que estão tendo alguma dificuldade, não estão conseguindo colocar as ideias no papel, as ideias não vêm, as palavras não vêm, não sabem muito bem por onde começar. Muito bem, chegou o momento de dar a volta por cima e seguir em frente, porque esse é o nosso curso de como vencer o bloqueio criativo. Então, nós vamos oferecer esse curso nas próximas 7 aulas, já vamos explicar como. E essa é a primeira atividade do que a gente espera que seja uma iniciativa maior, que é a Academia do Escritor, que a ideia é que possa ser uma iniciativa na qual nós vamos oferecer atividades, aulas e seminários e cursos e textos que possam ajudar o escritor iniciante a fazer melhor o seu trabalho e a se encontrar no mercado. E muito bem, eu sou Matheus Deckerslamy, eu sou médico de formação, sou escritor também, sou tradutor, tenho algumas traduções publicadas já, sou professor de redação e sou revisor de textos. Então vamos falar um pouquinho sobre o bloqueio criativo. Então a primeira coisa é que a primeira coisa que a gente fala de bloqueio é que a gente tem que é uma coisa que a gente tem que tratar com muita naturalidade, né? É muito normal ter bloqueio. Mesmo escritores consagrados sentem bloqueio criativo, né? O bloqueio faz parte da vida do escritor. É, e tem que aprender a conviver com isso, né? Isso eu posso dizer por experiência própria. Eu falei que sou médico, né? Quer dizer, eu posso dizer para você, quer dizer, todo plantonista sente sono, não tem jeito. E todo escritor tem bloqueio também de vez em quando. Então o plantonista aprende a trabalhar com sono, mesmo assim, não tem problema, né? E dentro de certos limites, o plantonista trabalha com sono. E o escritor aprende a trabalhar com bloqueio e aprende a vencer o bloqueio como o plantonista vence o sono. Agora, uma parte desses bloqueios é incontrolável, né? Tem situações nas quais a gente fica um pouco bloqueado mesmo e não tem muito jeito. Agora, parte desses bloqueios são culpa nossa, né? E esses podem ser reduzidos, né? A ideia do curso é a gente tentar ajudar você a tentar vencer os bloqueios que são evitáveis, né? Para que você não esteja bloqueado por uma bobeada sua, né? Então, a gente montou esse curso com 7 aulas para apresentar os principais problemas que levam ao bloqueio e algumas soluções, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o problema da falta de atenção, o problema da falta de organização, o problema da falta de constância, o problema da falta de pesquisa. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas de ferramentas que podem ajudar. Então, por exemplo, mapas mentais, né, formas de anotar, e a ordem na qual a gente escreve os nossos textos também. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa se bloqueia e às vezes tendo alguma orientação sobre a ordem em que ela vai escrever, isso pode resolver. Muito bom. Então, nessa nossa primeira aula, é sobre o primeiro problema que nós vamos ver, é o problema da falta de atenção, né? E esse é um problema importante para o escritor, porque, assim, no fundo, quem não presta atenção nas coisas, né, ele não tem ideias, não desenvolve ideias, né, e fica sem assunto, né? Então a pessoa pode falar, não, então eu vou escrever os meus textos a partir da minha própria imaginação. Tudo bem, né, mas, quer dizer, de onde que vieram as coisas para a tua imaginação, em primeiro lugar, né? E só a imaginação, assim, a pessoa usar só a própria imaginação sem nenhum recurso ao exterior não basta, né? Quer dizer, é limitado, a pessoa fica limitada ao que ela tem na cabeça, ao seu mundinho, né? Que tudo bem, para algumas coisas funciona, mas é limitado, a imaginação não é ilimitada, né? Ela se alimenta do que a pessoa vai recebendo, né? Então, para dar um exemplo muito bobo, né? Então imagina, por exemplo, um sujeito que resolve escrever um livro sobre uma moça negra que tem um romance com um rapaz branco e tal. Tudo bem, uma boa história, se for bem escrito, legal, né? Imagina que ele escreveu o livro e a pessoa gostou e tal, né? E daí muito bem. Então ele, na onda do sucesso dele, ele resolve escrever um segundo livro, né?
resolve escrever um livro sobre uma moça branca que tem um romance com um rapaz negro, e daí as dificuldades tal que tem no relacionamento, tal, tudo bem, vai. Se for muito bem escrito, tudo bem. Daí ele chega para os amigos dele lá e fala, cara, deu sucesso e tal, então eu vou escrever um terceiro livro, né? Então, assim, é o filho do primeiro casal que conhece a filha do segundo casal e eles têm um romance entre si, que não sei o quê. Quer dizer, tudo bem. Quer dizer, se for muito bem escrito, tudo bem, mas, Cacilda, né? O que uma parte dos leitores vai falar é assim, pô, mas o cara, ele não sabe escrever sobre outra coisa, né? Quer dizer, é igual, é tudo igual, é a mesma coisa, varia um pouco, né? É sempre a mesma coisa. E, assim, é um exemplo bobo, né? Mas tem gente que escreve assim. Tem algumas séries que são assim, tem algumas trilogias que são assim, tem... Assim, o problema não é falar com frequência sobre o mesmo tema, mas o problema é a pessoa escrever sempre a mesma coisa, trocando uma que outra cor só, né? Assim, é pobre, né? O sujeito nunca vai escrever uma coisa boa, de fato, assim, grande, sem ter um mundo interior mais rico, né? Então, o Aristóteles, né, que era um grande filósofo grego, né, ele tinha uma frase que diz o seguinte, que nada está na cabeça que não tenha passado pelos sentidos, né? Então, quer dizer como é que a gente alimenta o que está na nossa mente, né? Como é que as coisas entram na nossa cabeça? Pelos nossos sentidos, né? Mesmo a nossa imaginação, ela se alimenta daquilo que a gente vê e ouve e percebe andando na rua, e experimenta e lê no jornal. Quer dizer, não brota do nada as coisas, né? Então, por isso, o escritor, ele é super atento. O bom escritor, ele é super atento, ele tem que prestar atenção na realidade, né? Por quê? Porque é da realidade que vão vir os seus temas, né? É do mundo em volta dele que vão vir os seus temas, os seus personagens. Então, quer ver? Então, olha, eu vou dar alguns exemplos das coisas que eu anotei recentemente, coisas que eu anotei para eu mesmo usar recentemente. Por exemplo, há pouco tempo eu estava saindo da casa dos meus pais e eu ouvi uma gritaria na rua perto do meu carro e era um mendigo que morava na rua e, e que ouviu acho que entrou numa discussão com um rapaz num bar do outro lado da rua, estava discutindo com o cara através da rua e por algum motivo o sujeito, eu acho que xingou a mãe dele, né? E eu estava entrando no carro só ouvindo a gritaria e de repente eu comecei a ouvir a voz do mendigo assim: "Oh, chama de vagabundo, chama de não sei o que, tal. Pô, mas mãe não, a mãe é sagrado, mãe não é pra meter no assunto." Então é interessante, é uma cena interessante, é uma cena curiosa. O sujeito é um personagem curioso, né? De repente, um mendigo no meio da rua e tem um ato de nobreza desses, assim, com a própria mãe. É interessante. Quer dizer, dá uma cena, daria uma crônica isso, né? Outra que eu vivi recentemente. Eu fui num churrasco com os amigos em outra cidade. E por acaso, uma amiga comum que foi convidada para o churrasco também, por coincidência, para quem eu dei carona, por coincidência é a minha nutricionista, né? Então eu me vi na situação de ir para um churrasco levando minha própria nutricionista, né? Que é mais ou menos equivalente a ir caçar levando guarda florestal, né? Então também é uma crônica pronta, né? Quer dizer, é uma cena que daria perfeitamente para usar, né? Mudando palavras, mudando pessoas, então daria perfeitamente para usar. Outra ainda, eu tinha uma vizinha que, assim, muito agitada, falava alto, assim, esse padrão italiano, briguenta, assim, né? Aquelas pessoas que gostam de discutir, né? Tal. E, e muito bem. E daí, um belo dia, eu descobri que a profissão dessa minha vizinha, que é essa pessoa, que era assim, super
assim, confrontadora e tal, era tia de perua escolar, né? Então, também é um personagem pronto, né? É um personagem pronto para ser colocado. Ou às vezes a gente vê ou às vezes a gente vê coisas interessantes no jornal. Eu anoto muito reportagem de jornal. Por exemplo, uma manchete que eu vi há pouco tempo, quer dizer, não tão pouco tempo, mas uma manchete que eu guardei para usar algum dia. Por exemplo, feijões saltitantes levam a alerta de bomba na Califórnia. Né? O rapaz no correio recebeu uma caixa vinda de não sei aonde que tinha aqueles feijões saltitantes lá que ficam fazendo barulho e ele achou que fosse uma bomba e parou o correio porque o pacote tinha um barulhinho lá. E no final eram feijões saltitantes, né? Também, quer dizer, são reportagens meio bizarras assim, mas que dariam tranquilamente uma história legal. Então, quer dizer, é da realidade que vai vir a inspiração para os seus textos, né? Não, a gente não pode, o escritor ele não pode simplesmente se fechar num quarto, ficar pensando e de lá vai sair o seu romance, ou vai sair o seu texto. O escritor tem que estar de olhos atentos no que está acontecendo, né? E como é que o escritor inteligente ele consegue otimizar a sua sensibilidade, né? Então, a primeira coisa que estava falando é isso, é se expor a ambientes propícios, né? Ao invés de o sujeito ficar fechado no quarto, né? O escritor bom escritor tem que ler bastante, tudo bem, mas ao invés de ele ficar só fechado no quarto, ele tem que ir a lugares nos quais ele pode encontrar as histórias, né? Então, parques, exposições, né? Lugares onde ele pode encontrar gente interessante, né? Quer dizer, a gente tem que nós escritores, nós muitas vezes somos bastante introspectivos e a gente quer ficar na nossa casca, né? Que é importante, porque a gente faz o nosso trabalho dentro da nossa cabeça, né? Antes de passar por escrito. Mas a gente, para ter as ideias, a gente precisa sair um pouco da nossa casca. É um exercício que nós temos que fazer. Então, por exemplo, no shopping, por exemplo, você vai no shopping, né? Ao invés de ficar olhando para o celular, olha para as pessoas, né? Que talvez estejam olhando para o celular, mas você olha para as pessoas, tenta reparar nas pessoas, né? Como é que são, um casal, uma senhora com um cachorro, tenta reparar nas pessoas e nas situações. Né? Mesma coisa no metrô, ao invés de ficar no celular lá, olha para as pessoas, tem gente muito curiosa lá. E depois, se quiser, pode escrever, inclusive sobre isso. Pode escrever sobre uma quadrilha que quer sequestrar um trem, e daí que cada membro está num vagão e esperando o sinal, mexendo no celular, esperando o sinal que vai ser dado via WhatsApp para a quadrilha. Não, daria para fazer, né? Tranquilo. Se alguém quiser escrever, aliás, eu não vou escrever essa história. Se alguém quiser escrever, fica à vontade, né? Muito bem. Outra coisa que sim, a gente pode se expor, né, ambientes desse tipo, né? Outra coisa para otimizar a sensibilidade é assistir bons filmes, né? Isso é legal, principalmente filmes, por exemplo, filmes de ação ou filmes assim, dramas bons. Além de dar ideias, isso já outro professor de redação muito amigo meu e muito bom, um crítico literário muito bom, ele me deu essa dica. Assistir bons filmes porque eles dão uma ideia legal de ritmo, né? E de timing, assim, de mudança de cena, né? Então, assistir os filmes prestando atenção nas mudanças de cena, porque isso dá uma noção de timing para a nossa mudança de cena na escrita também, né? Então, um exemplo muito bom, por exemplo, é aquela série Once Upon a Time, né? Que as mudanças de cena deles, eu sugiro que vocês assistam alguns episódios prestando atenção nos cortes de cena, são muito bons, né? Isso pode ajudar bastante. Bom, outra coisa são bons livros, né? Então também o bom escritor não é só ler por prazer que o escritor faz, né? O escritor ele lê como um escritor, né? Então ele lê tentando sugar o máximo daquilo lá para a sua atividade. Então, quando a gente lê bons livros, é importante a gente anotar sempre que a gente acha alguma passagem da qual a gente gosta muito, seja porque a ideia é muito boa, ou a construção de palavras é muito boa, a escolha de palavras é muito boa, a construção do raciocínio é muito bom, anotar, fazer uma nota no rodapé, anotar, não só grifar, anotar mesmo, copiar em algum lugar, para que a gente possa voltar aquilo
e não perder aquela ideia, né? Pelo menos, ou não perder aquela forma de escrever, por exemplo. Depois, uma outra coisa, isso é ganhar sensibilidade com relação ao ambiente externo, ao tempo, né, a coisa que os outros escrevem, e é importante a gente ganhar sensibilidade com relação ao nosso próprio pensamento também, né? Também, às vezes a gente acha que vai escrever sobre o que a gente pensa, mas a gente não sabe muito bem o que a gente pensa. Então, uma outra coisa é ganhar sensibilidade quanto ao nosso próprio pensamento. Como é que a gente faz isso? Uma forma muito boa, que já foi comentada aqui pelo meu colega aqui, é fazer um diário, né? Fazer um diário. Então, o diário não é uma coisa bobinha de adolescente, sabe? Aquelas coisas de ter um caderninho cor-de-rosa que você escreve o que você fez naquele dia, quem que você viu, e daí cola um papelzinho de bala porque o namoradinho deu, né? Ou assim, não. O diário ele serve para que a gente consiga se entender. A gente fala do que aconteceu no nosso dia, escreve como aquilo impactou em nós, lugares interessantes que a gente viu, gente interessante que a gente viu, respostas interessantes que a gente ouviu. É livre. Tudo a gente pode anotar. E a gente já pode anotar como é que a gente está pensando nas coisas, né? Que conclusões a gente está tirando sobre as coisas que a gente vê. Isso dá para colocar no diário, ele é uma espécie de confissão para você mesmo do que você está pensando. E você se entende melhor depois de um tempo. Depois de um ano você volta a ler as coisas que você escreveu no ano anterior, por exemplo. É interessantíssimo ver o próprio crescimento, né, na forma de pensar. E a gente pode usar isso, né? O nosso personagem, por exemplo, ele pode fazer uma evolução na sua forma de pensar também, ele pode se tornar mais complexo. Outra coisa também é que a atenção nas coisas do dia a dia nos ajuda a ver como é que as pessoas falam, né? Então é muito esquisito a gente escrever um negócio com uma fala completamente nada a ver, né? Então a gente não precisa copiar a linguagem falada dos nossos textos, nos nossos textos, né? Fazer uma cópia exata de como é que é a gíria do lugar. Não precisa fazer isso. A gente pode usar a linguagem como a gente quiser. Mas, quer dizer, é importante a gente saber, quer dizer, a forma como as pessoas se tratam hoje em dia é diferente da forma como as pessoas se tratavam na Inglaterra no começo do século passado. E é diferente a forma como a gente se trata aqui e a forma como as pessoas se tratam no Japão, né? A gente tem que saber o ambiente no qual a gente está escrevendo, né? Então também, né, assim, ficaria ridículo fazer um professor conversando com seus alunos, um professor universitário conversando com seus alunos com a mesma assim, falta de cerimônia, sem cerimônia com que um surfista conversa com outro e vice-versa, né? Não tem botar dois amigos de infância conversando e os dois se chamando de Vossa Senhoria, não tem o menor cabimento, né? A gente tem que, porque o texto perde a verossimilhança, né? Então a gente tem que saber como é que as pessoas se comunicam, e isso a gente percebe ouvindo, né? Muito bem, então a primeira coisa é aumentar a nossa sensibilidade. Segunda coisa do aspecto de prestar atenção, que é muito importante, é anotar, né? Então, isso é fundamental, né? Quer dizer, quem não anota fica dependendo da sua memória de curto prazo, e a memória de curto prazo ela desaparece muito rápido, né? Então, quer dizer, quantos de vocês se lembram do que vocês almoçaram 4 dias atrás? Ontem, tudo bem. Anteontem, tudo bem, né? Traz anteontem, 4 dias atrás tem que dar uma pensada, né? Talvez não lembre, né? Ou de um número de telefone que você só ouviu e não anotou. Ah, então meu número é 553928877. Daí você fica tentando repetir o número para não esquecer, daí alguém te fala uma coisa, pá, parece que deixou cair da mão, né? Não lembra mais, né? Não adianta. Ou, que é uma coisa mais imediata, quantos de vocês se lembram do meu segundo nome, né? Eu falei no começo da palestra, né? Eu falei no começo da aula. Eu falei, mas é Deckers, né? Mas sim, certamente nenhum de vocês vai lembrar, porque vocês devem ter colocado como uma informação não importante, que de fato era, né? E em 3, 4 segundos aquilo lá foi deletado, né? Então, quem não anota
fica nisso aí, ele não se lembra. Tem uma ideia genial, vê uma cena super legal num dia, no dia seguinte, né, não consegue mais lembrar, não consegue mais usar. Teve uma ideia sensacional, acordou com uma ideia sensacional, sonhou com uma trama ótima, de repente, assim, e daí não anota, e daí às 9 da manhã já era, não consegue mais lembrar de nada que faça sentido, né? Anotar faz lembrar por mais tempo, né? Então, quando alguma coisa chamar a atenção, anotar, né? Quer dizer, se alguma coisa chamou a atenção, é porque, de alguma forma, aquilo lá ressoou com a nossa sensibilidade, mesmo que tenha sido de forma subconsciente. Então, anotar, mesmo que na hora pareça que não tem muito sentido, eu não sei muito bem por que isso me chamou a atenção, mas na hora que for, de repente, depois de um tempo, pensando nisso, isso se encaixa com outra coisa, isso é um interesse subconsciente que depois a gente percebe. Então, se chamou a atenção de alguma forma, aquilo ressoou com você, anotar, tomar nota, né? E uma coisa interessante é assim também, não ficar preocupado demais na hora de anotar, quer dizer, anotar a ideia, mas assim, o nosso produto final, ele não tem que ser uma cópia exata das nossas anotações. Ah, então, quer dizer, eu anotei que o meu personagem então ele é espanhol, mas na verdade era um chinês que eu tinha prestado atenção, mas eu quero fazer um personagem espanhol. Ah, tudo bem. Não tem, quer dizer, as anotações são base para as nossas ideias. A gente não precisa anotar exatamente como é que as coisas aconteceram, né? A gente precisa anotar como as coisas nos impactaram. Isso sim, né? Então, porque isso vai ser útil. E onde anotar? Né? Então, cada um tem o seu sistema, né? Quer dizer, tem gente que anota em blocos de notas e daí em papéis soltos, em cadernos, em agendas, em aplicativos de celular, tanto faz, né? Desde que você consiga voltar aquilo depois, né? Eu, por exemplo, ultimamente eu tenho usado o Evernote, que é um aplicativo bom para mim, tem um sistema de pesquisa bom e muito bem. E eu montei o meu próprio jeito de usar, eu não uso do jeito habitual o Evernote, não. Eu uso com um esquema com mais etiquetas do que cadernos, por exemplo. Tal. Depois, se alguém quiser algum dia, a gente pode dar umas dicas de como usar. Mas tanto faz o lugar, desde que você anote, né? Anote e volte aquilo depois. E é interessante que você possa, depois de um tempo, você voltar aquelas anotações porque você pode associar as anotações, você pode reconhecer anotações que podem ser agrupadas, né? Então, primeiro, você consegue descobrir novos temas e áreas de interesse. Então, de repente, você descobre que você tomou um monte de notas sobre personagens que não sei, que tem um interesse comum em, sei lá, vários personagens que o que tem de comum entre eles é que todos eles estão numa padaria, sei lá, né? Ou todas as suas anotações são sobre relacionamento entre pais e filhos, por exemplo, ou sobre personagens orgulhosos, né? Você consegue perceber temas que vão mais ou menos se agrupando e às vezes isso aí já gera uma ideia, já gera material para você conseguir escrever, né? E outra coisa é que você pode agrupar anotações, né? Você pode usar mais de uma anotação para gerar um texto final mais complexo. Por exemplo, é muito comum você ter um romance, né, uma história mais longa, em que um personagem está falando alguma coisa, daí ele senta com os amigos e conta uma história, por exemplo, que não tem nada a ver, ele conta um caso. E esse caso era uma anotação que a pessoa tinha feito. Ao invés de fazer uma crônica com aquilo, a pessoa colocou aquilo como um caso que está sendo contado pelo seu personagem, né? Ou o personagem incorpora características de duas anotações que você fez. Isso tudo acontece. Você pode fazer histórias paralelas, personagens mais complexos, isso enriquece o seu texto, né? Então, com isso, você vai conseguir ganhar mais ideias, né? Você não vai depender só da sua experiência de vida limitada, mas você vai poder usar toda a realidade para te gerar ideias para que você possa escrever. Isso enriquece muito e facilita muito o seu trabalho. Se você está lá fazendo força para tentar conseguir alguma ideia e não sai, quer dizer, deixa que o mundo te dê as ideias, né? Então é muito mais útil, isso, muito mais fácil isso, né? Então a primeira coisa é buscar as ideias no mundo e com o tempo as ideias vão começar a fluir também de você. Você vai começar a pensar mais nas coisas que você está vendo e você mesmo vai conseguir, estando você com o interior mais rico, você consegue tirar mais coisas interessantes também, né? Então, vamos fazer uma recapitulação. Então, primeira coisa, para escrever,
Bem, nós temos que buscar as fontes das ideias no mundo por aí, né? No mundo, nas leituras, nos filmes, nas pessoas que a gente vê. Para isso, a gente tem que se expor a ambientes que estimulem a nossa sensibilidade. Não dá para a gente ficar só na mesma coisa que todo mundo faz, e só nos mesmos lugares, vendo as mesmas pessoas, né? Sem uma exposição, né? Depois, anotar aquilo que nos toca, né? Se a gente percebe alguma coisa que nos toca, anotar, né? E a quarta coisa, rever as nossas anotações, né? Não só anotar, né? Deixar elas amadurecerem um pouco lá, mas rever as nossas anotações para a gente conseguir usar coisas, tirar coisas do nosso presente e do nosso passado. Isso enriquece a nossa criatividade. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula nós vamos falar sobre o problema da falta de pesquisa, né? Então continuem conosco e até a próxima, então. Boa escrita!